O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado diácono, quase padre, seu João, e tá todo. Para quem não sabe, vou ordenar padre. Daqui a alguns dias, um padre avô. Seminarista Mateus e todos aqui presentes. O reino de Deus é a principal mensagem de Jesus Cristo nesta terra. O reino de Deus é Ele mesmo. Ele é o reino de Deus e Ele vem anunciar sobre Ele. O reino de Deus é aquilo que Deus pensou para a humanidade, para o ser humano, para o mundo, desde o princípio. Só que com a liberdade humana, o ser humano quis construir o seu reino próprio. Deixou Deus um pouco de lado e buscou seguir os seus próprios instintos. E desde então temos essa dualidade, o reino de Deus e o reino dos homens. Jesus Cristo veio então mostrar, depois de muitos anos, do homem construindo o seu reinado, embora ele tenha enviado apóstolos, profetas, sacerdotes e assim por diante, ele mesmo vem à terra para mostrar para o ser humano: ei, o que eu quero de vocês, o que eu pensei é isto. Só que vocês insistem em outro caminho. E são várias parábolas e fórmulas que ele vai tentar mostrar para nós o que é o reino de Deus, diferente do reino dos homens. Hoje ele coloca aqui duas pequenas parábolas. Uma que só temos em Marcos, a primeira. A segunda, do grão de mostarda, um pouco mais conhecido. Lembramos aqui daquela parábola também do semeador, que saiu a semear. Alguns caíram no caminho, nas pedras, nos espinhos, e outra parte caiu em terra boa. É um pouco sobre essa terra boa que vai dizer o Evangelho de hoje. Compete a nós então anunciarmos a palavra. Esse é o nosso papel. Quanto a produzir os frutos, já não compete a nós. Para nós, homens da atualidade, seres humanos de hoje, é um pouco difícil isso, porque cada vez mais todos nós aqui estamos envolvidos e desafiados por metas. Metas que devemos alcançar. E nós somos valorizados pelos produtos que fizemos e produzimos. E quanto mais você produz numa empresa, você é o funcionário do mês, é aquela empresa que cresce, você ganha um benefício mais, você consegue realmente se destacar. Assim é a vida nossa. Temos que produzir. E ai daquele que não produz.
ele é descartado, não é valorizado. O problema é que nós trazemos essa metodologia e essa forma para a vida de fé. E podemos achar, poxa, nossa, há quanto tempo eu toco na igreja, eu sou jovem, estou aqui nos servindo, eu sou um pregador. Nossa, dentro de casa eu falo, eu prego, eu anuncio para os meus filhos, fazem tudo errado. Na empresa, na escola eu ensino, mas parece que não vai. Por mais que a gente tente falar coisas boas e mostrar, parece que o mal, ele se aprende muito mais fácil do que o bem. Chega a hora que dá um desânimo. Não sei você, eu já passei por isso e passo. É cíclico na vida, né? Mas dá um desânimo. Não adianta. A gente fala uma, três, é interessante, né? A gente faz umas pregações, homilia, daqui a pouco vem uma pessoa lá no final, padre, que homilia aquela. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Meu filho, estou cansado de falar isso. Aí você percebe, realmente, não adianta de nada às vezes. E dá um certo desânimo. Porque nós somos criados para produzir, para que os frutos apareçam. Só que no reino de Deus vai dizer o contrário. Olha, você semeia, não compete a você saber qual o momento que a semente vira e se transforma. É saber que no reino de Deus, a nossa ação no homem, no reino dos homens, depende de mim em tudo. No reino de Deus, não. Eu semeio, outros, e no tempo de outros irão colher. E pode ser frustrante para nós. Poxa, mas eu estou fazendo um empenho, vai dizer São Paulo, uns plantam, outros colhem. O tempo do reino de Deus é diferente do reino dos homens. Nós somos acelerados e produzimos e vamos buscar o máximo possível para acelerar o processo. Não aguentamos o tempo da espera da natureza. O quê? 2 meses, 3 meses, 1 ano para crescer? Não, injeta aí algum hormônio, coloca alguma coisa, põe a mudança geneticamente ali e faça crescer mais rápido, porque nós temos pressa. E eu não sei porque tanta pressa. Dizia semana passada para vocês, eu não sei porque estamos com tanta pressa. Para chegar aonde? Para fazer o quê? Por que temos isso? Só que o tempo de Deus é assim, e eu tenho que aprender. Eu não posso desanimar no meu anúncio. O meu papel é anunciar. Vai demorar anos, talvez, no coração de algumas pessoas, mas uma hora há de brotar. E essa que vai dizer Jesus Cristo, para nós, perseverança. Papel nosso é anunciar, fazer crescer é dele, é divino, é algo divino. O que faz uma pessoa despertar logo de cara, a outra levar 5, 10 anos, é o tempo de Deus. Eu não posso mensurar o nível da minha pregação ou da minha fé pelos produtos ou os frutos que são colocados. Não, será diferente, será no tempo de Deus. Uma palavrinha, não sei com você, às vezes tem uma palavra que entra, que marca, que acompanha você a vida inteira. Outras, nossa, eu nunca vi isso, e já estava lá o tempo todo. É Deus que vai suscitando e fazendo acontecer. Mas o que eu devo semear então? Qualquer coisa boa. Mas o que é o eu no mundo inteiro? Eu sou um grão de areia nesse grande mar da vida. O que a minha ação vai modificar no mundo? E aí entra mais uma vez, né, a nossa insignificância. Quem somos nós? Por outro lado, a internet, as redes sociais possibilitaram a nossa voz. Hoje qualquer um de nós pode falar a centenas, às milhares de pessoas que queiram ouvir. Isso nos dá ânimo, números, nossa, quantos views, quantas pessoas participaram. Isso é bom para o nosso ego. Só que para Deus não importa a quantidade, pelo contrário, quanto menor for, melhor será. Ele compara ao grão de mostarda, que é uma pequena, das pequenas hortaliças, a menor semente. E quando brotada, quando plantada, ela germina e dá uma grande árvore. Na verdade, um grão de mostarda, um pé de mostarda vai dar no máximo de 1,80 m a 3 metros. Não mais do que isso. É o que compara a Jesus. A pequena atitude sua no seu mundo
Anunciar no seu mundo, na sua casa, no seu trabalho, pode parecer pouco, sim, será pouco, aos olhos do mundo, porque o mundo, ele tenta ostentar, ele mostra, ele quer visibilidade cada vez mais. Não que Deus não queira ser visível, mas é diferente. O reino de Deus tem uma mágica diferente, tem um tempo, um modo diferente, que não depende do meu esforço. O meu esforço está no anunciar, no dizer, falar. Compete a Ele multiplicar. E por pequeno que seja, um bom dia, uma boa tarde, um obrigado. Ou talvez guardar a raiva dentro de você e explodir aqui dentro e não lá fora. E quando alguém chega para você, nossa, se fosse você, eu teria feito diferente. Por que você é tão calmo assim? Pronto, já evangelizou. Às vezes anunciar não é falar, não é pegar o microfone, não é postar alguma mensagem bonitinha, não é andar com a camisa de Nossa Senhora no pescoço, ou no corpo, ou não ter tercinho pendurado no carro, nada disso. Talvez o seu anúncio será simplesmente o seu silêncio diante das intempestividades da vida. E ali você vai mostrar a sua fé. E as pessoas olharão para você e perceberão, caramba, tem algo diferente. Por que ele não reagiu? Por que ele silenciou? Por quê? Por causa da fé. Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz: olha que você pode ser o único evangelho vivo que alguém pode ler. Você pode ser o único evangelho vivo que alguém pode ler. As pessoas irão olhar para nós, mas o que é uma pessoa convertida? 3 pessoas, pode ser nada diante da multidão, mas para Deus é muito. Talvez o seu nome não estará lá, funcionário do mês. Talvez você não estará no altar, você nunca chegará às glórias do altar, não levará multidões, mas o pouquinho que você fizer, para Deus é o suficiente, porque Deus não lida com quantidade, Ele lida com pessoas, com seres humanos, e conhece cada uma delas. E a nós compete isso. Não fiquemos desanimados, porque parece que realmente o mal tomou conta. Parece que todo brasileiro é corrupto, não tem jeito. Parece que todo brasileiro tem o seu jeitinho. Mas que adianta eu viver o meu certinho aqui? Não vou mudar nada, está todo mundo fazendo errado. O seu pouquinho, a sua integridade, a sua fé vai transformar no tempo de Deus. Mas não deixemos de anunciar. Jesus compara a parábola no caso do grão de mostarda. Só que ele modifica ou coloca algo diferente, porque para o povo judeu, a grande árvore não era mostarda, era os cedros do Líbano. O cedro do Líbano é uma grande árvore frondosa, belíssima, belíssima. E esse era o sinal, o símbolo de Israel. Israel era vista como esse grande cedro do Líbano. E gostaria de ser, pela leitura nós vimos aí, de serem vários, ou seja, ostentar. Até hoje Israel quer ser o centro do mundo. Israel quer ser reconhecido como nação, como um povo, quer dominar ainda, como no ano passado. Só que Jesus diz, não é o cedro do Líbano, é o grão de mostarda. E você vai se tornar, no máximo 3 metros, que não vai chamar a atenção. Em detalhe, para piorar ainda mais o jardim de Deus. Não somente o grão de mostarda cresce pouco, 3 metros, como também vai existir dentro dela joio e trigo. O jardim do homem é bonitinho, arrumadinho, todo tira a tiririca todo dia. No reino de Deus é grão de mostarda, tem joio, tem trigo. E ele diz, não tira, não arranque, conviva com eles. Na hora certa irá retirar. O ser humano vai tirando tudo, vai se filtrando toda hora. Diferente do reino de Deus. Nós vivemos no reino do mundo, dos homens, mas nós somos do reino de Deus. O nosso desafio na vida é isso, é estar no reino dos homens, mas ser do reino de Deus. É a nossa luta que nós travamos. E no nosso pouquinho, nossas atividades, nosso pequeno, mas o nosso pouco em Deus é muito. E é Ele que vai pegar o pouco, na vontade dEle, na graça dEle, transformar aquele pouco numa grande árvore e alimentar tantas pessoas. E tudo isso passa por quê?
pelo anúncio. Hoje a igreja celebra um grande homem que pregou, Santo Antônio. Antônio foi um grande pregador. Um homem que há 800 anos nem imaginava que talvez tempos depois estaria sendo lembrado. Ele era chamado de martelo dos hereges. Ele pregava profundamente. Ele ordenou padres junto aos agostinianos. Conheceu a filosofia, a teologia. Era um homem letrado, inteligente, aberto. Mas houve uma mudança na vida de Antônio depois que ele conheceu discípulos de Francisco de Assis. Ele viu a teologia viva. Ele viu o conhecimento prático. E aquilo encantou a vida dele. Ele então larga o povo da comunidade e vai viver junto aos franciscanos. Uma vida de simplicidade. E através dos franciscanos ele vai rodar o mundo. Vai para a África, Itália, França e começa ali a anunciar. Francisco de Assis vê em Antônio uma riqueza. O seu pregar era tão sublime que Francisco pede que Antônio possa anunciar e formar, educar os seus discípulos, os frades menores. Que estudasse teologia, mas que não se afastasse da oração. A pregação dele começa a crescer um pouco, as pessoas vêm até ele. Até o Papa do seu tempo ouvia as pregações. O Papa ficava lá em casa dele. Tinha um canal do YouTube que Antônio anunciava. E aí depois o Papa mandava mensagem pelo WhatsApp de Antônio: olha, gostei, foi muito boa hoje. E assim Antônio chegava a mais pessoas. Só que não era fácil, nem sempre era acolhido. E o que nós vivemos de Antônio hoje, ele não colheu no passado. Foi depois, embora muitos milagres e sinais aconteceram com ele em vida, mas a boa parte da pregação de Antônio, ele não colheu. Até hoje está dando frutos, pela graça de Deus. Até hoje. E ele encontrou resistências inúmeras. Havia no seu tempo chamado um grupo dentro do cristianismo, um pouco mais radical, chamado os cátaros. Quem eram os cátaros? Os cátaros eram um grupo, quase que uma seita dentro do cristianismo, do catolicismo, que eram chamados de puros, os puritanos. E não permitiam nenhum pecado, nenhuma mancha. E além do mais, tinham discrepâncias no credo. Negavam a Eucaristia, negavam às vezes o batismo, a dualidade de corpo e alma, platônica, e assim por diante. Pra você ter ideia, os cátaros fizeram um grande estrago naquele tempo, que nasce aí o quê? Nesse tempo? As cruzadas. Nesse período, nascem as cruzadas. A igreja poder o quê? Se purificar daqueles que se diziam puros. Antônio também é deste tempo. Antônio prega para os cátaros, converte números para mostrar por eles o caminho verdadeiro da vida. Por isso, não deixe de pregar. Ah, padre, eu não sei teologia, eu não sei muito. Primeiro, estude a Bíblia, leia, conheça, medite. A sua pregação maior vem pela sua autoridade, a autoridade vem pelo conhecimento. Estude, seja qual for a sua área, conheça, mas conheça também um pouco de fé. E talvez como eu disse, a pregação não é pegar o microfone. Talvez eu tenho medo de falar em público. Para mim, quanto mais gente na minha frente, mais me anima. Mas se tiver com 5, 10 pessoas, falo do mesmo jeito. Talvez você não tenha a graça, o dom do público, mas que seja pouquinho, uma pessoa do seu lado, 2 que seja, mas ali você anuncie. E mesmo que você não esteja vendo frutos, não desanime, outros irão colher. Eu termino com uma história. Eu nunca lembro o nome dessa beata. Sempre conto essa história dela e esqueço o nome dela. Ela rezava, já falei para vocês algumas vezes sobre ela. Nossa, padre, nunca ouvi essa história, tá vendo? É aquela coisa, né? Ela rezava pela conversão do marido dela. Anos e anos rezando pela conversão do marido dela. Sabe o que aconteceu? Ela morreu. E nada do marido se converter. O marido, depois de enterrar a esposa, ele vai então mexer nos negócios dela, as roupas, assim por diante, as caixas, objetos. Ele encontra um caderno. Nesse caderno tinha o quê? O diário que essa mulher fazia, escrevendo tudo o que ela fazia por causa desse marido.
esse homem se converteu. Pô, mas não é justo, a mulher não viu e tem que ver. É converter para ela ou para Deus? Para Deus. E ela, mesmo falecida, anunciava. Como Antônio, falecido, vive em Deus, continua a anunciar. Que as pessoas continuem a falar de nós, coisas boas, porque viram em nós sementes do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.